Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pod.cast PCD. Eu sou a Bruna Martim e, como sempre, vocês já estão acostumados. Estou aqui com a minha parceira, ela, a Ju. Tudo bem, Ju? Tudo bem, e você? Eu tô bem, muito obrigada por perguntar. Muito de nada. Você é educada, né, gente? Ela merece. Ela que traz todas essas ideias pro podcast. Inclusive, hoje trouxe uma especialidade que a gente nunca tinha... Trago aqui, né, Ju? E que é uma especialidade muito importante e que muito pouco falada, comentada pelo menos no setor público de atendimento de saúde, né, Ju? Isso mesmo. E pelo plano também. Dificilmente algum médico indica. Pelo menos pra mim, nunca indicaram. E ali nos bastidores eu já comecei a perceber a importância. Muito. Então, seja bem-vinda, doutora. Muito Doutora obrigada. Fabíola. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. Nossa, imagina a gente, pensa. Isso tudo é um mundo novo para mim, mas eu tenho muito propósito de disseminar informação. Eu gosto muito de conversar com famílias. Eu acho que esse é um pilar principal, assim, do cuidado, do atendimento, né? Você olhar no olho de uma família, você olhar no olho de uma criança, cuidar deles do fiozinho de cabelo ao dedão do pé. E nesse caminho, tô eu, no coração. Exatamente. Então, pra gente poder iniciar esse episódio, conta um pouquinho quem é a doutora Fabíola, por que a doutora Fabíola escolheu essa especialidade de cardiologia e pediátrica ainda, né? Gente, então, antes de ser doutora, eu costumo falar que eu sou Fabíola, né? Eu sou filha, eu sou esposa, eu sou mãe, e daí depois disso tudo veio a cardiologia pediátrica, né? Nossa. E eu digo que a maior inspiração, assim, da minha vida, se a minha mãe ouvir isso, ela vai ficar emocionada. Mas, assim, eu digo que a maior inspiração da minha vida, assim, para eu ser médica, foi a minha mãe. A minha mãe, ela sempre teve o desejo, né, de fazer medicina. E por questões da vida, as filhas pequenas, ela não fez, ela seguiu na área da saúde, mas por uma outra área. E eu tenho muita memória, assim, de ela me levando para a faculdade, então eu acompanhando, né, algumas aulas dela. Eu tenho memórias, assim, de estar, assim, na aula de anatomia dela, tentando ver o que tinha dentro das caixinhas ali. Não conseguia ver, era muito pequenininha. E então foi a minha grande inspiração, assim, para eu seguir a medicina, né? E eu sempre gostei de criança, né? Então, eu não me via fazendo outra coisa que não cuidando de crianças. E daí, quando a gente começa a fazer medicina, a gente sempre tem aquela ilusão, poxa, eu vou fazer cirurgia e tal, não sei o quê. Mas aí a gente vai desbravando, né, todas as especialidades, vai entendendo como as coisas funcionam. E eu sempre gostei de trabalhar muito com paciente crítico, com paciente grave, né? Então, eu estava naquela dúvida, né? Vou fazer terapia intensiva, vou fazer cardiologia pediátrica. E eu vim para São Paulo com essa dúvida, né? E prestei para ambas, mas quem me acolheu foi a cardiologia pediátrica. Então, eu falo que foi o Papai do Céu que eu acho que me encaminhou, né? E aí fiz toda a minha formação, fiz cardiologia. Depois foram 2 anos de cardiologia pediátrica. Depois eu fiz... me especializei em cardiointensivismo, né, no INCOR, então eu cuido realmente do paciente crítico. Fiz especialização também em assistência circulatória, que é a ECMO, né? A ECMO ficou muito conhecida na época do Covid, né? Então, a minha especialização assim, ela é bastante abrangente dentro da cardiologia. Então, trabalho dentro de hospitais, eu faço muita assistência em pré, pós-operatório, cuido de paciente com cardiopatia congênita, né? Que é aquela cardiopatia que nasce com o paciente, né? Então, é o defeito da formação do coração da criança. E também atendo consultório. Nossa, quanta coisa, hein, Ju? Pouquinho. Acho que a gente vai aprender um pouco hoje, né? A gente E daí, nesse aprende. meio tempo, você coloca um segundo e um terceiro turno aí com criança, né? Em casa, esperando a gente. Nossa, com certeza. Doutora, vamos começar assim. Quando que os pais devem procurar esse médico de especialidade? A cardiologia pediátrica, né? Isso. Ai, olha, eu gosto de responder essa pergunta desde a barriga da mãe, né? Eu digo, a gestante descobriu que ela está grávida, ela vai começar a fazer o pré-natal, certo? O pré-natal cuida da mãe. E a gente também tem o pré-natal que cuida da criança. Então, hoje, o pré-natal, ele não é mais só com o ginecologista, né? Para fazer todo o acompanhamento da mãe. Essa mãe, ela já precisa ter um direcionamento para um pediatra, por exemplo. Quem é o pediatra que vai cuidar dessa criança quando ela nascer?
ela precisa fazer alguma suplementação extra, né? Quando durante a gestação, para prevenir, enfim, alguma coisa para o bebê no futuro, o que ela pode fazer? Então, além de você ter o ginecologista, você tem o seu pediatra. E dentre toda essa rotina de pré-natal, hoje a gente precisa incluir, além dos ultrassons necessários morfológicos, que eles são obrigatórios, né, durante o desenvolvimento aí da vida fetal, a gente precisa incluir o ecocardiograma fetal. Hoje é lei, né, se eu não me engano, desde agosto de 2023, que toda a gestante precisa ser submetida a um ecocardiograma fetal. E não é o ultrassonografista do laboratório que faz esse exame. Quem faz este exame é um cardiologista pediátrico, vejam, especialista, especializado em imagem. Então, ele precisa ser um cardiologista pediátrico que fez a especialização, dentro da cardiologia pediátrica, a subespecialização de ecocardiografia e dentro da ecocardiografia, a ecocardiografia fetal. Né? E em qual tempo da gestação precisa ser feito esse exame? Entre 22 e 28 semanas, tá? A gente tem as indicações de fazer o ecocardiograma fetal de uma forma mais precoce, quando você tem, às vezes, uma suspeita de malformação fetal, uma suspeita de síndrome, um ultrassom morfológico já na suspeita de alguma cardiopatia, porque o ultrassom morfológico ele pode suspeitar cardiopatias maiores. Então, daí você tem a indicação de fazer o ecocardiograma precoce, tá? 14 semanas ali, mais ou menos, tá? Mas, de uma forma geral, tá? Hoje, toda gestante, ela precisa fazer o ecocardiograma fetal nessa fase, entre a 28ª, a 22ª e a 28ª semana de gestação. Dá para fazer depois? Até dá. Os meus colegas ecocardiografistas que não me matem depois. Até dá. Mas dificulta, né? Porque o bebê já está maior, a posição fetal fica diferente para você conseguir acessar o coração, né? Então, dá para fazer, mas teremos dificuldades. Podemos, às vezes, deixar passar alguma coisa. Né? Então, é importante. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto da nossa conversa, né? Diagnóstico precoce salva. Diagnóstico precoce nos permite planejamento, né? Então, é ali que a gente começa. Beleza, não fez, a criança nasceu bem, e agora? Precisa passar num cardiologista? Não precisa passar num cardiologista? Então, eu digo, crianças que nascem bem, que vão para casa, que têm um bom desenvolvimento e têm um bom pediatra, pelo menos uma vez, no primeiro ano de vida, eu sugiro que essas crianças elas sejam vistas por um especialista, por um cardiologista pediátrico. Por quê? Nem toda cardiopatia sopra, tá? Nem toda cardiopatia vai apresentar manifestação clínica nos primeiros anos de vida. E a gente ter a oportunidade de fazer o diagnóstico de uma forma precoce nos permite planejamento. Com certeza. É uma criança que vai precisar operar? Não sei. É uma criança que vai precisar ficar vigilante para a gente entrar com alguma medicação? Provavelmente, né? É uma criança que tem potencial cirúrgico? É uma criança que tem um potencial de fechamento espontâneo do defeito? É uma criança que, ao invés de cirurgia, pode ir para um procedimento hemodinâmico? Então, veja, é muita coisa que a gente planeja, né? Uau. E a gente precisa pensar que o que a gente está falando de cardiopatia congênita, tá? Então, é aquele defeito que acontece nas primeiras semanas da vida fetal. A gente sabe que o coraçãozinho do bebê está formado entre a 5ª e a 6ª semana de gestação. A gente já tem um coração, tá? Então, que ali a gente vai lá e ausculta, né? A batidinha do coração. Aí todo mundo chora e tal, não sei o quê. E, então, veja como é precoce o desenvolvimento, né, da cardiopatia. Então, essa é a congênita. E como que é feito esse exame, doutora, com a criança na barriga da mãe? É ultrassom. É ultrassom normal? É um ultrassom normal. Mesmo que só o médico cardiologista vai fazer? Consegue fazer. A gente consegue acessar o coração dessa criança através de feixes de ultrassom e consegue determinar se tem as 4 cavidades, como é que as válvulas estão formadas, se elas estão no lugar certo, se elas estão trocadas. Né? A gente consegue ver todo o arco aórtico, ver se tem algum estreitamento para indicar uma possibilidade de coartação. Né? Então, é um exame necessário e é um exame fácil de ser feito. É possível fazer algum tipo de
intervenção na criança dentro da barriga? Sim. É possível? Existe, é possível. Existem algumas cardiopatias que a gente consegue fazer intervenção intraútero. Quais são, doutora? Centros complexos, né? A gente consegue fazer valvoplastia pulmonar, valvoplastia aórtica, tá? Em pacientes com espectros aí de síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, que tem uma válvula aórtica pequena, por exemplo. Às vezes a gente consegue detectar isso de uma forma precoce. A gente consegue fazer um procedimento intraútero e melhorar o prognóstico dessa criança depois do nascimento. E nesse exame, doutora, assim, qual é a importância dele? O que você consegue diagnosticar com ele ainda dentro da barriga? Assim? A gente consegue fazer diagnóstico, assim, um exame bem feito, com um centro de qualidade, né, com um especialista. A gente também precisa de equipamentos, né, adequados para fazer isso, né? A gente sabe que o ultrassom é um exame operador dependente, né? Então, por isso que eu digo, ele precisa ser feito com um cardiologista pediátrico, com um especialista, né, naquilo. A gente consegue detectar praticamente todas as cardiopatias, tá? Todas, das mais simples às mais complexas, tá? Às vezes limita um pouco comunicação interventricular, comunicação interatrial, porque tudo está no septo, né? Às vezes os defeitos são pequenos, então às vezes a gente não consegue identificar já na vida fetal, mas também, se são defeitos pequenos, muito provavelmente são defeitos que, quando a criança nascer, tem potencial de fechamento espontâneo, né? Mas o que a gente fala é a importância desse exame não é para a gente diagnosticar defeito pequeno. A gente quer diagnosticar cardiopatia complexa, cardiopatia daqueles bebês que precisam nascer em centros especializados em cardiopatia congênita, tá? Para fazer o devido segmento. Porque essas crianças com cardiopatias congênitas graves, de obstrução a fluxo sistêmico, de obstrução a fluxo pulmonar, são crianças que vão precisar nascer e começar uma medicação muito específica, que é o Prostin, para manter o canal aberto, né? E a partir dali, partir para outros exames, por muitas vezes complementares, para a gente fazer o diagnóstico correto da cardiopatia, e daí dá o direcionamento, né? É o procedimento cirúrgico, peito aberto, a gente vai fazer um procedimento hemodinâmico. Qual é o procedimento que essa criança vai precisar fazer, né? Então, tudo isso requer planejamento. Então, essa criança precisa nascer, falando de cardiopatias complexas agora, né? São crianças que precisam nascer em centros especializados. Esse seria um tratamento precoce, assim, para essas crianças, né? Você tentar diagnosticar dentro da barriga, mas já obter um suporte que essa criança precisa ao nascer. E, sobretudo, planejamento familiar. Né? A gente mora num grande centro, a gente mora na maior cidade do país, a gente tem crianças de várias partes do país aqui. Então, são famílias que deixam os seus filhos em outras cidades, né? Que deixam suas casas, que deixam o seu trabalho. Nossa, é verdade. Tem muita gente que vem de fora, né? Outros estados, para poder vir para São Paulo. Então, essas famílias, elas precisam se planejar, né? Planejar a vida que eles vão deixar para poder ficar aqui. E a depender da cardiopatia que a gente tem, gente, são pacientes que ficam internados meses. Porque são pacientes que precisam, às vezes, de uma cirurgia, 2, e entre a primeira e a segunda, eles fazem esse interestágio aqui, né? Então, são famílias que, às vezes, se separam por meses. Então, tudo isso requer planejamento. Nossa. Então, por isso da importância do diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce salva. O diagnóstico precoce permite planejamento. Então, a gente então, tendo o diagnóstico, você inclui nesse pré-natal um pré-natal cardiológico para essa família. Essa família, além de ter o obstetra ginecologista, além de ter o pediatra, ele vai ter um cardiologista pediátrico, que é aquela pessoa que vai pegar a cardiopatia, uma folhinha, vai desenhar, falar, olha, a gente tem essas possibilidades de caminho, né? Vai nascer, quando nascer a gente vai fazer o plano A. Plano A, vamos partir para uma imagem adicional, a partir disso a gente vai discutir qual vai ser o caminho que a gente vai seguir, entendeu? Então, assim, eu já tive pacientes que tem diagnóstico fetal, é X, nasce, é X mais Y, nasceu no centro especializado, a gente fez o diagnóstico, né, viu que tinha X mais Y, e a gente muda aquele direcionamento daquela fala inicial do eco fetal, né? Mas, assim, muda o direcionamento, mas com a família sempre consciente de quais os caminhos possíveis para a gente seguir nessa história, nessa trajetória, entendeu? Então, a gente traça as possibilidades frente àquilo que a gente está diagnosticando. Nossa. Doutora, explica um pouquinho sobre sopro, sobre arritmia cardíaca.
Tem diferença? Quais são as diferenças? Sopro é barulho, né? Sopro é um barulho. Então, a gente fala que nem tudo que sopra é ruim. Nem tudo que sopra é patológico. Nem tudo que sopra é problema. Existem muitas cardiopatias complexas que você não ausculta sopro na criança. Tá? E do mesmo modo, existem sopros que são os sopros que a gente fala inocentes. Né? Que são sopros que têm uma característica mais suave, um sopro mais musical. E o que é o sopro? Na verdade, o sopro ele nada mais é do que um turbilhonamento. É um contato de um líquido com uma superfície, com uma superfície. Então, isso que gera o barulho, né? Então, a gente tem os sopros que são inocentes, que não tem problema nenhum, que não são relacionados com cardiopatias, e normalmente a criança cresce e isso some. Né? Da mesma forma como temos sopros que são sopros patológicos, que são sopros de cardiopatias. Então, o sopro não significa doença, a ausência dele não significa saúde completa desse coração. Né? Então, o pediatra auscultou um sopro, encaminha para o cardiologista, pede o eco, encaminha para o cardiologista, para a gente já poder dar o direcionamento, porque uma mãe escuta, meu Deus do céu, meu filho tem um sopro. Fica desesperada, né? E aí? Não é? Aí vai dar o Google. Aí vai dar se o Google. desespera. Aparece vai dar o 2 Google. anos de vida. Aí vai dar o Google. Exato. Né? Então eu digo, hoje a medicina, a gente tem muitos especialistas. Eu digo, cada um... como é que falava um professor meu? Nós somos microcultos e macro-ignorantes, porque a gente sabe muito de uma coisa só. É verdade. Mas o todo a gente não sabe. Se você fala assim, doutora, seguinte, a minha mãe, ela teve uma tontura, ela teve uma dor aqui, ela teve uma dor aqui. Eu não vou saber. Não é a minha área mais. Eu vou talvez conseguir dar um direcionamento, mas eu não vou conseguir resolver o problema. Né? Com diagnóstico, com conduta, nem nada. Porque não é a minha especialidade. Né? É isso mesmo. Então, eu sei muito da minha especialidade, né? Mas eu não sei o todo, né? O todo da medicina. Então, hoje a gente tem as especialidades, a gente tem os métodos diagnósticos. Hoje a medicina está muito avançada. Então, a gente precisa dar oportunidade para as pessoas, a gente precisa dar oportunidade para as crianças, a gente precisa ter o conhecimento e, sobretudo, eu digo, a gente precisa ter a humildade de dizer, eu não sei do que se trata, eu entendo que isso não está no caminho certo, mas eu vou te ajudar, eu vou buscar ajuda para que a gente consiga te dar uma resposta e consiga te dar um direcionamento. Nossa, doutora, é muito importante isso que a doutora falou, porque tem muitos médicos pediatras de UBS, vou falar por conhecimento, com esses 3 casos que a criancinha tem sopro e o médico, não, a gente vai acompanhando por aqui. Pois é, não aí encaminha para o médico de especialidade. Mas se ele não... Qual que é o sentido de ter um médico de especialização se você não vai encaminhar para ele? E às vezes numa dessa tem um sopro, não tem mais, pode ser ruim, né? A gente tem cardiopatias que sopram, aí de repente não sopra mais, você vai ver que era uma comunicação interventricular grande, o paciente fez uma hipertensão pulmonar danada e parou de soprar, porque a pressão do lado direito do coração ficou igual à pressão do lado esquerdo. E daí, faz o quê? Nada, não tem mais o que fazer. Se ele tem uma pressão pulmonar instalada, a gente perdeu o tempo cirúrgico. Nossa, tá vendo? Então é importante, né, doutora? A mãe bateu o pé e falar, não, eu quero encaminhamento sim para o médico especialidade. A gente precisa ter o especialista. Precisamos da ajuda do especialista. Nós precisamos nos apoiar. Nós somos profissionais, né? O paciente é um. De novo, a gente precisa se preocupar do fiozinho de cabelo ao dedão do pé. E nesse caminho, várias pessoas podem se conversar para manter a integridade desse sistema funcionando. Claro, é importante. E a arritmia, doutora? A arritmia, ela pode estar relacionada com cardiopatia congênita, né? Então, algumas cardiopatias congênitas, elas podem cursar na sua evolução com eventos arrítmicos. Pós-operatório de cirurgia cardíaca, a grande maioria dos pacientes... Não, a grande maioria talvez eu esteja exagerando, mas assim, uma boa parte dos pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca, eles desenvolvem alguma arritmia, que pode ser transitória, às vezes não, né? Às vezes uma arritmia que precise, por exemplo, de um implante de marca-passo. Né? Mas a arritmia está muito presente, né? na cardiologia pediátrica, tanto de forma primária, né? Então, alguma anormalidade de feixe elétrico do coração, que às vezes a gente vai descobrir com 17 anos,
por exemplo, Uau. né? E muito relacionado à cardiopatia, defeito estrutural do coração, né? Defeito da estrutura de septo, né? A gente sabe que o feixe elétrico, né, do coração, ele passa ali entre as cavidades, né, entre os átrios, entre os ventrículos. Então, se às vezes você tem algum defeito septal, se você tem uma insuficiência valvar, por exemplo, né, a insuficiência valvar, ela pode dilatar a cavidade atrial, dilatação de cavidade atrial dilata a nossa sinoatrial, dilatação de nossa sinoatrial pode desencadear arritmia, né? A cirurgia por si só desencadeia um processo inflamatório no nosso corpo, né? E esse processo inflamatório, às vezes, pode afetar, né, todo esse feixe notoventricular, sinoatrial, notoventricular, feixes, né, e passar por um processo inflamatório transitório nesse pós-operatório, que resolve-se, né, aí conforme o curso dessa recuperação pós-operatória. E às vezes não, né? Às vezes você tem um defeito tão grande, a gente vai lá, fecha um buraquinho, daí às vezes acaba ficando com bloqueio e precisa colocar o marca-passo. Então as arritmias, elas são várias, né? Diversas causas, bastante relacionadas com cardiologia. No nosso meio, ela é bastante frequente. E graças a Deus a gente tem uma especialidade maravilhosa dentro da cardiologia pediátrica, que são os arritmologistas. Ainda tem esses ainda? Você acha que cardiologista não pede socorro também? Gente. Cardiologista pede socorro. Pede, porque dentro da especialidade, nós temos as nossas subespecialidades, né? Então, eu não faço ecocardiograma, por exemplo. A minha especialização não é imagem. Eu vou lá, bato na portinha do colega. Eu preciso que você dê uma olhada nesse exame para mim. Vê se o que eu tô vendo tá. É isso. Colega da arritmia, seguinte, tô com esse eletro. O que é? É o que eu tô pensando. Eu tô querendo tratar desse jeito. É isso mesmo. Então, a gente também pede ajuda. Então, dentro da nossa especialidade, a gente também precisa pedir as nossas ajudas. Legal. Doutora, e sobre tratamento, assim, como que são feitos esses tratamentos para sopro e arritmia? Então, primeiro a gente precisa fazer o diagnóstico da causa, né? Se a causa for, falando em arritmia, se a causa dessa arritmia for uma cardiopatia congênita, será que corrigindo a cardiopatia a gente vai ter resolução dessa arritmia? Né? Então, às vezes, um paciente que já fez uma cirurgia, às vezes tem alguma lesão residual, precisa fazer uma nova troca valvar, né? E são pacientes que... Tive um caso também recente de paciente que desenvolveu arritmia por conta de lesão residual, refizemos a cirurgia porque era necessária e a arritmia foi embora. Então, a gente primeiro precisa entender qual é a base, tá? É uma lesão primária? É uma arritmia primária? Né? Então, vamos entender. Vamos tomar medicamentos, né? Vamos fazer exames específicos, a gente costuma fazer Holter, né? Fazer esse segmento em paralelo com o colega da arritmia e, assim, fazer uso de medicações para controle. Por que a gente usa essas medicações? Depende do número de arritmias, né? De quanto denso, a densidade de arritmias que você tem. Se às vezes você tem uma arritmia frente a um esforço ou não, né? Então, em crianças maiores, às vezes a gente acaba colocando até no teste ergométrico, né? Para saber se às vezes você tem alguma arritmia induzida pelo esforço. Então, todos esses dados, eles são importantes para a gente entender se tratamento é medicamentoso puramente ou se não, é só um acompanhamento, né? Se você às vezes está fazendo uso de alguma medicação que possa fazer algum evento de taquicardia ou de bradicardia, né? Então, depois a gente pode até conversar, assim, né? A gente está falando muito de cirurgia, arritmia e tal. Mas, assim, os pacientes atípicos que às vezes precisam fazer uso de medicações para controle de crise convulsiva. Isso que eu ia perguntar, né, para a doutora, como que é feito o tratamento para criança com paralisia cerebral? Porque é uma criança que, teoricamente, na sua maioria, está numa cadeira de roda, não tem movimento. Isso. Né? É igual o tratamento? É feito igual a um paciente convencional? Você fala a partir do momento que ele tem cardiopatia? Que ele tem uma cardiopatia ou quando ele tem uma arritmia? São crianças que a gente acaba de ver. Como eles não têm um gasto energético tão exacerbado, né? Então, são crianças que a gente tolera, às vezes, uma frequência cardíaca um pouco mais baixa, né? Então, o tratamento, ele é o mesmo, só que a gente sempre tem que individualizar para cada caso é aquilo que eu falo, medicina, ela não é uma ciência exata. Né? Ela não é uma ciência exata. Cada paciente é único. Eu costumo falar que coração de criança é como se fosse uma impressão digital. Se você tem uma CIA, não vai ser igual à sua.
elas vão ser diferentes. Elas podem se comportar de formas diferentes. Você pode operar e você pode fechar pelo CAT, talvez. Né? Então, nada é igual. Né? Então, a gente sempre tem que se basear. Eu falo muito para meus pacientes, assim, vivam a história de vocês. Não vivam a história do outro. Claro, a gente precisa, no momento de angústia, ouvir histórias inspiradoras, né? A gente se agarra nas histórias felizes, nas histórias de sucesso. Mas quando você está dentro do hospital e você está vivendo um pós-operatório, por exemplo, viva o seu, viva a sua história. Porque a sua história é uma. A história do vizinho é outra. Do outro vizinho é outra. Às vezes são crianças que estão internados há 6 meses e a família não sabe por que estão internados 6 meses. Nossa, mas o meu também vai ficar 6 meses? Espera aí. Né? E quando Nem você sempre, né? E quando você vai entender, a cardiopatia, elas são diferentes. Né? Então, assim, viva a sua história. E a cardiopatia, ela é muito comum, me corrija se eu estiver errada, tá, doutora? Em crianças com síndrome de Down, né? 50% das crianças com síndrome de Down são portadoras de cardiopatia congênita. 50%. E por que isso acontece, doutora? Questão genética, né? Questão genética faz parte da síndrome, né? E é principalmente defeitos septais. Então, comunicação interventricular, defeitos de septo, comunicações interatriais grandes, né? Então, são os defeitos principalmente septais e também temos aí tetralogia de Fallot, que é bastante comum em paciente com síndrome de Down, né? Então, o paciente tendo suspeita de, antes de sair um cariótipo, lá no morfológico, tendo suspeita de, então, veja, já um fator de risco, né? Então, a criança com suspeita de alguma síndrome, já na vida fetal, ela deve ser submetida a um ecocardiograma fetal para a gente fazer essa detecção precoce da cardiopatia congênita. Acredito que até ajude no diagnóstico, né? Com Às vezes uma certeza. síndrome, algo assim, pelas características ali do coração, Pode consegue corroborar. ajudar. Elas podem corroborar. Claro que o diagnóstico a gente faz na partir do nascimento. Existem métodos diagnósticos para a gente fazer detecção de síndrome intraútero, né? Isso existe, tem o NIPT, enfim, biópsia de vilo, enfim. Mas a gente também precisa entender o risco-benefício, né? Mas, de fato, depois que a criança nasce, a gente faz uma série de investigações da parte genética, né? Mas a gente não precisa esperar sair o resultado para a gente correr atrás das outras comorbidades que essa criança pode aparecer. E eu não estou puxando sardinha só para o meu lado. Eu acho que para qualquer outra especialidade. Nossa, Né? doutora, existe algum tipo de limitação de quando a criança tem a cardiopatia congênita, quando tem o sopro, quando tem a arritmia? Eu digo assim, na questão de vivência, exercício, pular, brincar, vida normal? Nossa senhora, gente. Às vezes a gente costuma falar que quem vê cara não vê coração. E a minha especialidade é exatamente essa, sabe? Quem está vendo a criança subindo na parede não está vendo o coração dela, né? Então, isso eu estou fazendo uma brincadeira, mas isso sim, isso existe, né? A gente vê pacientes cardiopatas, corre, brinca, pula, como qualquer outra criança. Essas crianças precisam se limitar, a gente, como médico, precisa limitar essas crianças. Na grande maioria das vezes não, porque elas se autolimitam, né? Então, são crianças que se autolimitam. A gente tem algumas indicações específicas, né, de evitar atividade física em crianças. No entanto, cada vez mais nós estamos estimulando os nossos pacientes cardiopatas a fazer atividade física. Hoje a gente fala muito em reabilitação cardiovascular. Não só para o paciente não cardiopata, porque a gente sabe, né, do que... eu digo, de novo, a gente está falando muito de cardiopatia congênita, mas a gente não pode esquecer que a criança obesa pode estar hipertensa. E ela também vai precisar de um cardiologista pediátrico, né? Então, a gente precisa promover a mudança de estilo de vida dessas crianças. Então, a alimentação saudável tem que ser para criança cardiopata e para não cardiopata. A atividade física é para todas, né? Existem limitações específicas de atividade física em pacientes cardiopatas, mas elas são poucas. Então, cada vez mais a gente tem estudado, existem documentos muito consistentes na literatura médica,
permitindo a liberação de atividade física para essas crianças. E é isso. Às vezes, as crianças com cardiopatias, principalmente as não corrigidas, elas se autolimitam, ou aquelas mais complexas, né, que são as cardiopatias, às vezes, univentriculares, são crianças cianogênicas, né, que são as crianças mais roxinhas e tudo, que às vezes pode ter algum grau de disfunção e tudo mais. Elas se autolimitam, né? Então, são crianças que vão cansar mais rápido que o amiguinho. Ela vai sentar, mamãe, tô cansado, pai, tô cansado, pega, senta, descansa e continua a sua atividade, tá? E essas são crianças que a gente precisa reabilitar, e precisa reabilitar desde cedo. Quais são os tipos, doutora, de cardiopatia que existe? Olha, a gente tem defeitos septais, né? Então, a comunicação interventricular, a comunicação interatrial, elas são cardiopatias de hiperfluxo, então são cardiopatias que aumentam o fluxo pulmonar, né? Então, são aquelas crianças que vão evoluir com insuficiência cardíaca, vão ficar cansadas, cansaço para respirar, aquelas crianças que suam muito, né? As crianças que não ganham bem peso. A gente tem as cardiopatias de hipofluxo pulmonar, né? Nossa. Então, estenose estenose pulmonar, às vezes atresia pulmonar, né? Então, são crianças que têm essa restrição ao fluxo pulmonar. A gente tem as cardiopatias congênitas cianogênicas, acianogênicas, né? Então, uma cardiopatia de hipofluxo pulmonar cianogênica, uma atresia pulmonar, por exemplo. Então, você não tem fluxo para o pulmão, hipofluxo pulmonar e cianogênica, porque eu preciso ter um lugar para chegar esse sangue para o pulmão e, querendo ou não, você vai ter uma mistura desse sangue, então vai ser uma criança cianogênica. E se eu tenho uma atresia pulmonar, eu não tenho como, às vezes, você tem um ventrículo menor, eu não tenho como aproveitá-lo, então vai ser uma criança que, no futuro, vai ser uma criança que vai precisar passar por estágios cirúrgicos, onde ela vai saturar 75, 85, né? E temos também as cardiopatias aí de hipofluxo sistêmico, né, que são as obstruções à esquerda, que a gente fala, que também são cardiopatias muitas vezes dependentes de canal arterial. Então, o canal arterial ele está ali tanto para nutrir a minha parte pulmonar, quando eu tenho um hipofluxo pulmonar, e quanto para garantir o fluxo para o meu corpo, para o meu sistema, quando eu tenho uma cardiopatia com obstrução à esquerda, né? Então, dá para a gente montar vários quebra-cabeças com os diversos tipos de cardiopatia. Doutora, eu vi que tem a arritmia e tem a arritmia sinusal, é isso? A arritmia sinusal, ela deixa o pediatra de cabelo em pé, a gente costuma falar. Mas, na verdade, ela é um compasso normal do coração. A arritmia sinusal não é uma doença. Tá? Não é? Eu acho que a gente nem devia chamar assim de arritmia, porque a arritmia assusta, né? Assusta, né? Então, a gente nem... Mas existe, o termo o termo é correto. Tá? A gente pode chamar de arritmia fásica, arritmia respiratória, por exemplo. Porque a criança ela tem muita variação da frequência cardíaca conforme a respiração, né? E crianças, adolescentes, então depois que cresce, isso para, tá? Mas é um compasso normal do coração, é uma variação do traçado conforme a frequência cardíaca, a frequência respiratória da criança ou do adolescente, né? Isso não configura doença. A gente tem lá todas as ondinhas que a gente quer, onda P, QRS, T. Então, todas as ondas P conduzem, formam um QRS. Então, é o compasso normal do coração, mas com uma frequência variável. É muito engraçado que você pega o estetoscópio e você ausculta. Quando a criança respira, você vê, às vezes, que tem um tuntá e aparece um tuntatá, assim, sabe? Mas isso é normal, tá? E a gente vê bem direitinho no traçado o que é uma arritmia respiratória. Nossa, doutora, e você falou uma coisa que já me acendeu uma luzinha aqui. Baixo peso, crianças que não ganham peso. Não só deve ser investigada, então, com um nutricionista. Sim. Pode indicar também para um cardiologista. Porque é a primeira coisa, né? Não tá engordando, a gente vamos pro Nutri suplementar. Vamos suplementar. O paciente com síndrome de Down, acho que é o nosso maior exemplo, né? É o nosso maior exemplo. Eles costumam ter defeitos septais muito grandes, né? Então, são crianças que têm essa dificuldade de ganhar peso. Então, são crianças que se alimentam, mas são crianças que não ganham peso. São crianças que são cansadas para respirar. São crianças que suam demais, né? Aí você vai fazer um exame físico, tem um sopro, tem um fígado um pouco mais rebaixado. Então, tem sinais de insuficiência cardíaca. E uma das manifestações da insuficiência cardíaca é a dificuldade de ganho de peso, né? E isso nos interfere, às vezes, nas conduções, né? Então, o paciente que tem defeito septal grande,
que tem sinal de insuficiência cardíaca, que já está com medicação otimizada, a gente precisa parar para pensar que talvez eu precise operar essa criança. Ai, não, mas espera, essa criança foi prematura, ela está pequena. A gente ainda não consegue fazer a correção total, né? Que é fechar todos os buraquinhos, enfim. A gente pode partir para um tratamento paliativo, fazer uma bandagem de artéria pulmonar, por exemplo, né? Evitar, pegar a mangueirinha e apertar a mangueirinha, evitar que o fluxo vá fluxo demais para aquele pulmão. E nisso a gente ganha um tempo, e nisso a criança ganha peso, né? Isso a gente falando para essa população que às vezes não tem um peso adequado. Sim. Mas hoje, crianças com 3,5 kg, 4 quilos, a gente consegue fechar tranquilamente todos os defeitos. Nossa, doutora. Essa palavra cuidados paliativos às vezes assusta a mãe, né? O povo acha que é cuidado para a morte. Acha que É. cuidados paliativos é para uma criança que... Explica, doutora, melhor esse Ai, termo, gente, porque eu digo, e você sabe que isso até para médico, né? eles têm medo de falar, né? Tem. Que às vezes os pais... Tem. Eu acho que existe um bloqueio com relação à palavra, mas a partir do momento que você começa a estudar paliativos, você entende que você não está cuidando da morte, você está cuidando da qualidade de vida desse paciente. Exatamente. É a qualidade de vida. Enquanto né? a pessoa está ali. Ela pode Enquanto a estar pessoa 2 está anos ali. como há 10 anos. Então, as pessoas, eu acho que elas confundem muito, talvez de uma forma muito inconsciente, que o paliativo não é terminalizar. Nós não estamos terminalizando ninguém. A gente sabe que existem situações onde não há mais nenhum caminho e que você, né, terminaliza o paciente. Mas o paliativo não faz isso. O paliativo, ele cuida dessa qualidade, a qualidade da assistência. Então, quando que eu vou chamar um paliativo? Eu sei que é um paciente com uma hipoplasia do coração esquerdo, que vai fazer um procedimento híbrido ou um NOROD, enfim, não sei o que ele vai fazer ali, o que foi decidido. Mas é um paciente que vai ficar internado por muito tempo. Será que o paliativo não vale a pena já para entrar nesse caso? Porque é um paciente que às vezes sai em ECMO de uma cirurgia, é um paciente que às vezes fica entubado muito tempo, é um paciente que às vezes precisa usar sedação contínua por muito tempo, vai fazer abstinência. O paliativo nos ajuda nisso. O paliativo acolhe a família, o paliativo vai entender a dinâmica dessa família, as crenças dessa família, a religião dessa família. Eu digo, tudo isso é importante para a gente traçar o plano de cuidado, né? E o paliativo entra como complemento, né? Para a gente cuidar da vida que está ali. E não para terminalizar, e não para findar uma vida. Não é esse o objetivo do paliativo. Nossa, que bacana, hein, doutora? A doutora costuma passar essa sinceridade, com essa leveza para Você tá com- Aí você vai perguntar para os meus pacientes depois. Mas eu acho que sim. Você absorveu? Você entendeu? Eu Né? acho que Porque sim. teve todo. Você percebe que a doutora Um tem todo um cuidado. cuidado, um toque para É. poder falar, né? Realmente. A Tem que gente ter. tenta. Vamos falar um pouquinho sobre a miocardite Ai, infantil. A miocardite, ela, por definição, miocardite é a inflamação É uma inflamação. do músculo cardíaco. É uma inflamação do músculo cardíaco. Se você pegar ali o Google, você vai colocar. É uma inflamação do músculo cardíaco. Miocardite é essa. Agora, por que ela pode aparecer? Pode ser por vírus, né? Vírus, bactéria, um quadro infeccioso, pós-Covid. O que deu de miocardite pós-Covid, né? Então, o vírus vai lá e ataca o músculo e deixa ele fraco. Doenças genéticas, doenças autoimunes, uso de medicamentos, drogas, né? Medicamento muito comum que pode enfraquecer o músculo cardíaco, causar esse processo inflamatório, são quimioterápicos, né? Então, as causas de miocardite são são várias, né? Tratamento, também vários, a depender do grau? Do grau, né? Então, a viral, a gente vai fazer ciclo de corticoide, vai fazer imunoglobulina. É um paciente que vai recuperar, não vai recuperar? É um paciente que tem potencial para fazer um transplante? É uma miocardite de origem genética, uma doença de Pompe, por exemplo, né? Que é muito difícil você ter uma recuperação desse músculo cardíaco. Então, é uma criança que provavelmente vai evoluir para um transplante cardíaco. Então, assim, eu posso ter uma criança que nasceu com uma miocardite porque a mãe pegou um Coxsackie na gestação. É uma miocardite viral. A criança nasceu com o coração fraco. Acompanha, faz medicação, isso recupera. Pode acontecer. Mas às vezes pode não acontecer. E daí a gente precisa
nos munir, né? Precisamos nos munir aí de toda a tecnologia que a gente tem. E hoje temos, né? Para fazer todo esse suporte clínico para esses pacientes. E o que é suporte clínico? Através de medicamentos. Quando esses medicamentos eles falham, a criança interna e a gente faz medicação direto na veia, né, para controle, e daí a gente já começa a pensar nos próximos passos. Então, é uma criança que vai precisar de transplante? Será que é uma criança que vai precisar de um dispositivo para esperar o transplante? Hoje temos dispositivos, máquinas, que fazem a função do coração enquanto a criança espera um transplante. Nossa, que bacana. A doutora estava falando das congênitas, sopro, tudo, mas na hora que chegou na miocardite, entrou no transplante. É somente nessa situação que o transplante entra? Não. Cardiopatias, nas outras também? Cardiopatias complexas, né? Em pacientes univentriculares, podem evoluir ao longo da sua vida com falência desse coração que tem um lado só. Né? Então, essa falência pode levar o paciente a um transplante. Então, pacientes univentriculares, a evolução deles, o desfecho, eles podem crescer, podem seguir com o seu terceiro estágio cirúrgico, né? Temos adultos em terceiro estágio cirúrgico por aí e que não precisaram transplantar. Mas se houver falha desse novo sistema, o próximo passo é transplante. Então, não é só a miocardite que leva uma criança a um transplante. Lembrando, né? Não são todas as miocardites, tá? Mas também as cardiopatias congênitas. E essa máquina aí que a doutora falou, quando o coraçãozinho para, tem essa máquina? Não é quando o coração para, o coração tá fraco, né? Daí a gente tem uma máquina hoje que chama Berlin, né? Berlin Heart, que a gente fala. Ela é uma máquina que ela substitui o coração. A gente conecta essa máquina, essa bomba, na verdade, né, no coração. E ela faz o trabalho de bomba, que é o nosso coração, né? Até essa criança receber um coração novo. Mas e quanto tempo, e vamos supor que demore esse coração, quanto tempo essa criança consegue ficar com esse coraçãozinho fora do peito? 1 ano e pouco. Eu vivi o primeiro Berlim em criança do Brasil. Não vou falar quanto. Mas ele ficou, se eu não me engano, 1 ano e 2 meses com o dispositivo na fila do transplante. É porque eu vou te falar de um caso. A filha da minha amiga faleceu, ela tinha 4 anos. E ela doou o coraçãozinho. E eu achei meio estranho que para uma outra criança viver, uma tem que morrer, né? E aí eu fiquei pensando assim, fez esse transplante aí, mas também tem casos também que transplanta e às vezes o coraçãozinho não rejeita. Depois de quanto tempo a doutora não tem assim? Não tem como dizer, eu acho que isso depende de caso a caso. Você pode fazer uma rejeição aguda, né? Recebe o coração, dali dias, semanas, você pode ter rejeição. Né? Então, isso não tem como dizer. É relativo, então, de paciente. Né? Mas não deixa de ser estranho, assim, essa mãe que precisa que o filho receba um coração. Saber que esse coração vai vir difícil, né? da morte de uma outra criança, né? Difícil. Até passou, eu não sei onde é que eu vi recente agora, de uma criança que recebeu um coração e um tempo depois, a família que recebeu o coração conheceu a família que doou o coração. 5 anos. Só depois de 5 anos. Só depois de 5 anos? Só depois de 5 anos. Essa informação eu realmente não tenho. Só depois de 5 anos. 5 anos. Ela passaram para ela que só depois, ela doou, foi 4 ou 5 órgãos da filhinha dela. E o do coração falou que só daqui 5 anos. Que ela pode conhecer. Que ela pode conhecer a Mas família. Eu acho que isso foi antes, porque a criança acho que tinha 1 ano e pouco de cirurgia. Eu acho que foi no aniversário de 1 ano da cirurgia que aconteceu esse encontro. Não sei como que aconteceu. Né, Eu vi um vídeo disso recente até. Eu achei tão lindo, assim, os pais ouvindo o coração, que né? perderam o seu filho e que deram oportunidade para uma outra criança viver, eles colocaram o estetoscópio no ouvido, colocaram no peito da criança e escutaram o coração do filho dentro do peito de outra criança. Nossa, até me arrepia. Gente, assim, é muito forte. É muito forte. É muito forte. É muito forte. Então, é isso que eu digo, a gente precisa... longe de mim aqui de querer falar de religião, enfim, cada um tem sua crença. Sim. Mas eu acho que a gente tem alguma coisa muito maior, que gere tudo isso, que coordena tudo isso. Então eu digo, a gente nunca pode deixar de acreditar. A gente sempre precisa ter fé. Eu acho que ninguém tem o direito de tirar a esperança de ninguém. Né? Ninguém tem o direito de tirar a esperança. De novo, a medicina ela não é uma ciência exata. A gente tem possibilidades de caminho, né?
E graças a Deus, eu acho que hoje a gente vive uma medicina com muitas oportunidades para a gente fazer dar certo, né? De novo, Muitas. cada um no seu tempo, né? É. Tem pacientes que vão mais rápido, tem pacientes que demoram mais, às vezes, para sair de uma situação delicada. Mas, de novo, eu acho que tudo isso traz ensinamentos para a família, traz ensinamentos para a gente, e não só como profissionais, mas como seres humanos também, né? Exatamente. Como seres humanos, eu digo, eu tenho os meus filhos em casa, É. né? Eu digo, eu deixo os meus filhos em casa para cuidar Do dos outro. filhos dos outros, Dos outros. né? Me dói, gente, mas foi aquilo que eu escolhi. Eu costumo dizer, foi o X que eu escolhi da minha vida, né? E quando a gente vive essas histórias, a gente se conecta muito com essas famílias, né? Então a gente vive essas histórias, elas são muito valiosas. E no momento da perda, doutora, Ai, ali? não, Quando a doutora... difícil. Como que é? É difícil. Eu acho que é uma coisa que a gente nunca vai se acostumar, né? Todo mundo fala, nossa, você faz cardiologista, você é cardiologista, você cuida de criança grave, né? Como que você consegue? A gente cria uma casca, né? Eu digo, é o meu dia a dia, eu vivo disso, É instituto né? de sobrevivência também, né? Não dá pra você ficar psicológico também. Eu vivo isso, a gente vive isso, né? E quando a gente perde, eu acho que existem profissionais e profissionais, assim, mas eu ainda sou aquela que quando eu perco, eu faço o que eu preciso fazer, mas a hora que eu estiver sozinha, eu vou pensar, o que eu deixei de fazer, o que eu poderia ter feito diferente, e a gente não tem como não deixar de se emocionar, né? Afinal de contas, a gente quer devolver o filho de alguém para o colo de um pai, para o colo de uma mãe, para sua casa. Um bebê que nasceu e que não conheceu o seu berço, um pai e uma mãe que prepararam uma casa para receber uma criança. Verdade. E que às vezes não receberam. É frustrante quando a gente perde. Mas a gente também precisa entender que às vezes as coisas elas não estão completamente na mão da gente, né? As complexidades elas existem. E às vezes a gente ajeita a complexidade, né? Faz um tratamento, mas às vezes a criança acaba pegando outra coisa, pega um quadro infeccioso, né? Às vezes uma criança sindrômica que tem alguma outra comorbidade associada e às vezes aquilo complica. E por mais que você tenha se esforçado ali no coração, de novo, vou ser repetitiva, é do fio de cabelo dedo no pé que a gente tem que cuidar dessas crianças, né? E às vezes o coração tá ali, mas a barriga não tá boa, o pulmão não tá bom, a cabeça não tá boa, né? Então, qual é o caminho que a gente vai seguir, né? Nossa, doutora, aí você falou um ponto curioso, né? Que às vezes acontece muito em UTI, crianças que nascem graves, que têm síndromes, e elas acabam não resistindo, né? E às vezes você tá em uma cirurgia, fez tudo, e você fica com essa culpa, porque assim, a gente já recebeu várias mães aqui que acabam ficando chateadas com médicos, né? Com equipe de enfermagem, porque aconteceu Será que eles fizeram isso? Pra mãe sempre fica essa dúvida. E aí você compartilhou algo com a gente que os médicos, né, que estão do outro lado também ficam, né? Tipo, será que eu fiz tudo? A gente sempre se pergunta, né? Eu acho que de novo, hoje a gente tem muita coisa para fazer para essas crianças, né? E é sempre quando a gente perde alguém, a gente sempre revisita todos os passos, né, que a gente conduziu nessa caminhada. Existe alguma coisa que a gente poderia ter feito diferente, né? Eu acho que esses são questionamentos para a gente sempre melhorar. Eu acho que a medicina ela evolui com isso, com os questionamentos que a gente faz, né? A gente não está falando de erro, a gente não está falando de nada, porque medicina é isso. Você precisa escolher caminhos. Eu já precisei colocar paciente com risco infeccioso numa cirurgia. Foi uma decisão fácil? Não foi. Não. Quais eram os desfechos? Foi para a cirurgia, voltou, ficou bem. Mas podia não ter sido. Foi para a cirurgia, com risco infeccioso, voltou, a infecção piorou, ele morreu. E aí? Ele ia morrer? A gente ia perder esse paciente? Porque eu não operei? A gente não tem como saber. A gente não tem como saber. Isso. É muito forte. É muito forte. Eu tô com um caso agora, que é um caso bastante desafiador, que a gente está vivendo alguns dilemas, assim. É um paciente com uma miocardite, é um paciente pequenininho, que ele ficou grave, né? E a gente precisou entubar, ele precisou de ajuda para respirar. E agora, graças a Deus, ele já está melhor. Só que ele tem o coração muito fraco. Aí a gente fica naquela. Vamos estubar
esse paciente. A gente vai tirar o tubinho da respiração e ele vai dar conta. Se ele não der conta, ele pode parar. Se ele parar, ele é uma miocardiopatia, ele pode não voltar. Aí eu vou ter que colocar ele em ECMO, que vai piorar o prognóstico dele de transplante. Mas eu posso estubar e ele fica bem. É isso mesmo. E ele vai crescer, a gente vai evitar sedação, vai evitar abstinência. Qual é a decisão que eu vou tomar? Nossa. E esse é o tipo... A gente esquece que tem um lado do médico, né? E esse é o tipo de... Eu tô dando um exemplo para vocês, eu não tô falando que eu tô certa, eu não tô falando que eu tô errada. Assim, não quero, entre certos e errados, eu acho que existem modos de fazer medicina. Isso. E o meu modo de fazer medicina, hoje a gente trabalha com muita gente, muitas famílias muito bem orientadas, né? Muito bem orientadas. Então, eu acho que às vezes é importante a gente compartilhar essas informações também com as famílias. Por quê? Aí é aquela pergunta que você me fez, né? Do confiar, do não confiar, porquê, dos porquês, né? Mas por que não pode? Se a família não sabe, ela vai questionar primeiro o médico, vai culpar primeiro o médico, né? Será que ele fez tudo o que estava ao alcance dele? Mas se ele é um pai que está sabendo, né? Então, eu acho que a gente sempre precisa colocar os cenários. Entenda, não é insegurança. Isso não é insegurança. Isso é dúvida. E nós temos o direito de ter dúvidas. Por quê? Porque a gente quer o melhor para o nosso paciente, né? E a partir do momento que a gente torna isso uma discussão, né? Daí a gente vai chama o colega, chama outro colega, né? Galera, assim, e aí, o que vocês acham? A gente costuma, nesses casos complexos, a gente costuma fazer muita reunião, né? A gente não toma nenhuma decisão, a decisão é da Fabíola. Não, a decisão não é da Fabíola. A decisão é de um time que está por trás. Então, nós temos todo um time. Tem um time clínico, tem um time cirúrgico, tem a equipe de hemodinâmica, tem a equipe da imagem, né? Então, todos somos um time. Cada um vai dar o seu parecer conforme aquele quebra-cabeça, a gente vai montar e a gente vai desenhar esse cenário. Então, nenhuma decisão, frente a essas complexidades, ela é única. Eu digo, ninguém é o detentor da razão nisso, porque são as variáveis que a gente encontra nesse caminho, né? Eu vou colocar um paciente com risco infeccioso na mesa cirúrgica? Às vezes precisa, às vezes não. Qual é o peso maior nessa balança? Né? Então, essas decisões, elas são muito difíceis. Quando a gente trabalha com paciente complexo, que é o que eu vivo no meu dia a dia, a gente vive os nossos dias para tomar decisões difíceis, né? E compartilhá-las como equipe, médicos. E eu sinto, assim, no meu coração, que a gente precisa também compartilhar isso com as famílias. É importante. Eu não sei vocês como mães, né, se vocês têm esse sentimento, se vocês gostariam, às vezes, que os médicos que acompanham os filhos de vocês dessem esse direcionamento para vocês. Com certeza. Né? É bom. É bom a gente escutar também como médico, porque aquilo que eu falei, eu acho que não tem certo e errado. Né? Eu acho que a gente precisa ser honesto e a gente precisa colocar todos os cenários. Né? Sejam eles positivos, sejam eles negativos. Já aconteceu comigo do meu filho precisar de fazer uma cirurgia na coluna e eu nunca ter ouvido falar que poderia acontecer isso com ele. Então, para mim, foi um choque, porque eu não sabia que ele um dia poderia vir a operar. Aí eu fiquei me culpando. Nossa, por que eu não fui pesquisar? Por que eu não olhei antes? Talvez tivesse feito antes. Esse médico não soube me orientar. Então, assim, gera uma nuvem de dúvidas que talvez em uma troca poderia ser resolvido. Mãe, quando for fazer esse exame, fica de olho nisso, né? Olha isso. Então, assim, eu acho que essa orientação, essa troca, né? A troca tem que ter, né? Eu digo, hoje a gente precisa... Eu costumo dizer, né? Poxa, você vai pedir indicação para uma funcionária que vai trabalhar na sua casa. Peça uma indicação de um profissional para cuidar do seu filho, para cuidar de você. Mas é o que mais tem agora, viu? Para cuidar de você. É o que mais né? tem. Eu digo, a gente precisa ter indicações. Não dá pra gente ir aleatoriamente hoje em dia. Só confiar no marketing, né? Não dá pra confiar. Não dá. Infelizmente. Não, porque tem muito médico que virou blogueira agora, né, doutora? Então, por isso que eu falo. Eu sempre tive eu particularmente, apesar de eu ter a minha página profissional, eu sempre tive muita resistência com isso, sabe? Talvez pela timidez também, tenho. Acho que tem também isso um pouco. Mas é isso. Só que eu também já escutei de algumas pessoas falar assim, se você, que é bom, não aparece,
Você tá dando oportunidade pro ruim aparecer mais que você. Exatamente. Aí aquilo foi meio que um tapa, assim, na cara, sabe? Mas o conteúdo da doutora é sutil, é leve, é informativo. Mas por isso que é porque eu gosto de conversar com família. Eu gosto de conversar com pai e com mãe. Eu gosto de conversar com pai e com mãe. Eu não quero conversar com outro médico. Né? É a minha característica, gente. De novo, conversem com médicos, mas não é o meu perfil, tá? Eu gosto de conversar com pai e com mãe, que é isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de estar ali na beira do leito, conversando. Olha, de vez em quando a gente tem um paciente que é mais complexo, eu falo assim, olha, então hoje vamos sentar e vamos pensar em tudo, vai lá. Igual quando a gente vai passar visita médica, né? Vamos por sistemas. Cabeça. Tá sedado, não teve crise, papapá, né? Barriga e dieta. Tolerou dieta, vamos aumentar, a barriguinha tá boa, tem ruído, tá evacuando. Coração, tá fraco, tá forte, tá conseguindo desmamar droga. Vai! Somos um conjunto de órgãos, somos um conjunto de funções. E para a gente funcionar, elas precisam estar todas funcionando em conjunto. Né? Então, às vezes, é legal você sentar, você conversar com uma família e falar, olha, eu tô aqui para cuidar do coração. Mas eu também estou de olho na cabeça. Eu também estou de olho na barriga. Eu também estou de olho no pulmão. É, verdade, isso daí. Tô lembrando da UTI, porque o Otávio nasceu com a mielo, né? Uhum. Aí quando eu ia perguntar, não, mas ele tá bem, essa mielo. Eu falei, tá, mas ele não tem só mielo. Pois é. Como é que tá a cabeça Pois do é. Otávio? Pois é. Porque eu já pesquisei aqui Às e vezes mielo tem eu hidrocefalia. falo, às Como é vezes que tá eu a acho que eu sou cabeça? exagerada, assim, nesse sentido, né? Por isso que eu digo, eu acho que é característica pessoal de cada um, mas eu sinto essa necessidade. Não, mas a doutora tá certa, continua assim. Eu tenho filho. Eu já internei meus 2, assim, por problemas pediátricos, né? Mas isso, a gente sente muita falta disso hoje, do olhar para o todo. Eu posso não saber cuidar de uma crise convulsiva, de uma forma dinâmica como o neurologista vai fazer. Mas dentro dos hospitais que eu trabalho, graças a Deus, eu tenho para quem ligar. Fulano, seguinte, me ajuda, eu preciso de você aqui. E ele vai vir. Entendeu? Então, assim, a gente precisa se unir. Claro. A gente precisa se unir como profissional. Não é uma competição, não né? é uma competição. Não é uma competição. E dentro da própria especialidade, não deve ser. A gente deve se complementar. Exatamente. Doutora extrasistólise, é assim que fala? Extrasístoles. Isso. Ai, que nome difícil. Quase que não Extrasístoles. sai. Extrasístoles. Sístole é a contração do coração. Extra é quando você tem uma contração extra, que pode ser uma arritmia, né? Extrasístoles, elas podem ser supraventriculares, então que está acima do ventrículo, nível atrial, ou ventriculares. Quanta né? coisa tem o coração, Tem. né? E quando que a gente trata isso? Depende. Então, acho que depende da densidade, né? Da densidade delas num Holter, por exemplo, que é aquele eletrocardiograma de 24 horas que a gente faz. Então, depende da densidade, depende dos sintomas, né? E depende também se você tem alguma lesão cardíaca associada ou não, né? Uma cardiopatia congênita, por exemplo. Então, o tratamento depende desses fatores, tá? Então, de densidade e de sintomas. E o que é uma crise de hipóxia, doutora? Crise de hipóxia é quando a gente vê muita crise de hipóxia em paciente com tetralogia de Fallot, né? Que a gente tem uma obstrução dinâmica da via de saída ventricular direita. Então, o músculo fecha, o músculo gruda um no outro. E daí o sangue não passa, né? A gente vê isso muito em paciente com tetralogia de Fallot. Então, eles fazem uma crise de hipóxia, né? O sangue não chega e você não consegue oxigenar. Então, veja, não é uma cardiopatia cianogênica, não é, né? Isso mesmo, cianóticos ou cianogênicas, né? Porque assim, você ser cianótico, é que você pode ter uma cardiopatia com potencial cianogênico, Sim. né? Que você pode saturar ali 85, 87, e você não vai ser cianótico, né? O cianogênico é que tem potencial para, e ser cianótico é ser a coloração arroxeada, né? E a crise de hipóxia, então a gente vê muito paciente com tetralogia de Fallot, né? Ainda não operados, aqueles que estão fazendo um segmento clínico. E a partir do momento que você começa a ter crise de hipóxia nesses pacientes, talvez seja um alerta para você já dizer, olha, está na hora de operar. Obviamente, o ideal é a gente não esperar que ela aconteça. Né? Mas é uma característica, principalmente dos pacientes com tetralogia de Fallot, não operados. Aquele Fallot ali que está esperando os seus 6, 8 meses para operar, né? Às vezes, doutora,
O João tá fazendo crise de hipóxia, ele tá ficando roxinho. Aí quando faz, às vezes quando tá chorando, quando vai fazer o número 2, quando vai fazer um cocô que precisa fazer uma forcinha, né? Então, às vezes pode ter esse fechamento dinâmico ali dentro do coração e evitar o fluxo para o pulmão, daí faz crise de hipóxia. E a gente tem medidas abortivas para isso, né? Então, administrar oxigênio, a gente pode dar um pouquinho de morfina para esses pacientes hidratar, é bastante importante, né? Então, crise de hipóxia é igual hospital, atendimento hospitalar. Precisa ir para o hospital. Tem que ir para o hospital. Corre. E manobras vagais? As manobras vagais a gente utiliza nos pacientes com taquicardia supraventricular, principalmente, né? Ela é diferente para bebê. Bebezinho, normalmente, a gente coloca saquinho de gelo, né? A gente chama de manobra abortiva, né? Aí ele dá um sustinho, assim. Ele acaba fazendo uma manobra vagal. E a manobra vagal é uma manobra abortiva, né? Mas esse saquinho de gelo é feito em hospital, né? Não, pode fazer em casa. Pode? Às vezes tem criança que tem taquicardia supraventricular já em tratamento, às vezes dispara, a família entende, a família vê, porque as famílias elas são muito orientadas. Às vezes tem oxímetro, coloca o oxímetro, vê, tá lá, 230 de frequência cardíaca. Às vezes a família pode até fazer em casa. Porque já pensou uma criança faz isso em casa, amanhã pega o gelo, taca na cara da criança lá. Mas isso de pronto atendimento. Exato, né? Então, existem as manobras vagais, as manobras abortivas, né? E aqueles pacientes que têm taquicardia, os maiores, né? Pode soprar um canudinho fechado, né? Fecha o canudinho. Pega o canudo grosso, aquele canudo do Bob's que a gente fala. Fecha embaixo e sopra, né? Faz um aumento da pressão intratorácica. Isso tem uma série de repercussões cardiovasculares e, às vezes, você pode sair de uma crise de taquicardia fazendo manobra vagal. E como que a mãe e o pai ali reconhecem que o filho ele tá em um ataque cardíaco, assim? A criança fala. A criança maiorzinha, mãe, eu tô sentindo uma batedeira aqui, ó. E muitas vezes, quando a criança é menor, às vezes só da mãe pegar a criança no colo, né, fica com aquela proximidade, né? O tórax da criança é muito magrinho, né? Então o coração fica muito próximo da parte óssea. Então coloca a mão e sente que está taquicárdico, mas a gente também não pode esquecer assim, a frequência cardíaca da criança ela é maior que a frequência cardíaca do adulto, né? As crianças elas é uma máquina nova, né? É uma máquina nova. As crianças, elas são, para a gente conseguir manter o débito cardíaco, a gente precisa de frequência cardíaca, né? Porque o volume do coração é muito pequeno, a cavidade cardíaca ela ainda é pequena. E daí, conforme a cavidade cresce, você consegue mandar mais sangue, você pode já diminuir a sua frequência cardíaca, que vai acontecendo conforme você vai crescendo. Seu coração vai crescendo de uma forma normal, né? Claro, é compatível aí com o seu tamanho. Consequentemente, a tua frequência cardíaca vai diminuir. Se você pegar bota oxímetro, 130 de frequência cardíaca tá ruim, procura um médico. Agora, os nossos filhos, né, com 130 de frequência cardíaca, tá normal, né? Então, isso a gente também não pode esquecer. A frequência cardíaca da criança, ela é mais alta que a frequência cardíaca do adulto. Quando que a gente fala em taquicardia? Frequências cardíacas, em geral, acima de 180. Tá? 160, 180, 200 e pouco, a gente já pode estar falando de arritmia, de uma taquicardia supraventricular, por exemplo, tá? E o que eu ia falar? Esqueci agora, gente. Pulei essa parte. Não, eu ia falar... Gente, eu esqueci mesmo o que eu ia falar. Deu branco agora. Não, da frequência cardíaca, de... Ah, sim. Uma coisa importante. A gente precisa também entender que o que pode causar a taquicardia. Nem sempre a taquicardia ela é patológica, ela é uma arritmia. Então, febre pode dar taquicardia, né? Então, uma criança chega num pronto-socorro com 180 de frequência cardíaca, põe o termômetro, está com 39 de temperatura, né? Então, a gente também tem a taquicardia sinusal, que é a taquicardia de compasso normal do coração, tá? E o que pode causar a taquicardia sinusal? Estresse, choro, dor, febre, medicamento. Que aí é quando não é uma doença primária, não né? é uma doença primária. É uma secundária então, devido ao que ela está passando. Quadro infeccioso, né? Pode fazer aumentar a frequência cardíaca. Então, a gente vê o nosso paciente cardiopata, operou. Lindo, maravilhoso, já está na enfermaria, pronto para ter alta. A frequência dele estava ali em torno de 120. Aí no outro dia você chega a estar 130, 135, com ele dormindo. Falei, nossa. Não é anormal, veja. O basal daquele meu paciente é 110, 120. No outro dia eu cheguei e está com 135 com ele calminho. Estranho, né?
O que será que está acontecendo? Aí você vai lá, colhe exames, examina. Às vezes, uma lesão de pele, uma infecção de ferida operatória, uma infecção urinária. Então, o aumento da frequência cardíaca não necessariamente significa doença do coração. O aumento da frequência cardíaca ela pode ser uma manifestação orgânica outra. Boa. Doutora, quando é indicado o ecocardiograma nas crianças, tem a partir de que idade o médico já pode pedir? Eu acho que o eco ele faz parte da nossa avaliação dentro daquele primeiro ano de vida de uma criança sem fator de risco, de uma criança que teoricamente nasceu normal. Então, consulta com o cardiologista pediátrico, a gente vai lá, a gente examina. E, de uma forma geral, a gente faz um ecocardiograma como triagem. Um eco, um eletro, um raio-x. Tá? Esse tipo de exame o pediatra pode pedir? Pode. O pediatra pode fazer esse pedido, com Pode certeza. pedir. Não, pode. então, tipo assim, o Otávio nunca apresentou nada, mas não. passar com o doutor falando, eu quero um eletrocardiograma do Otávio. Posso principalmente se usa a medicação, né? Se a gente estiver falando de criança atípica, que às vezes precisa fazer uso de alguma medicação. Usa né? Carbamazepina. Exato. É importante passar uma avaliação cardiológica, principalmente ver ritmo cardíaco. Às vezes, a gente faz diagnóstico de cardiopatia congênita nessas triagens. Nessas triagens por uma cirurgia, por uma fimose, por exemplo. O cirurgião quer que passe com um cardiologista para avaliar risco cirúrgico. Às vezes, numa avaliação inocente dessas, que às vezes até o pediatra acaba descobrindo, né? Eu tive uma comunicação interatrial no menino de 2 anos que descobriu assim. Nossa. O menino ótimo, cresce, come bem, não é magro, 0 manifestação cardiológica, 0. No entanto, uma criança que foi fazer uma avaliação pré-operatória, tinha um buraco no coração que já tinha repercussão com o aumento de cavidade. Então, ele já tinha um coração direito grande. Veja, assintomático. A criança não tinha sintoma de nada. Quem vê cara, não vê coração. Então, é importante. Não existe nenhum documento, tá, que diga que as crianças precisam passar com um cardiologista no primeiro ano de vida. Isso não existe, tá? O que a gente tem de recomendação pela Sociedade Brasileira de Pediatria é que crianças, a partir dos 9 anos, a partir dos 3 anos, elas já precisam ter medidas de pressão arterial em consultório do pediatra. Crianças de 9 anos para cima, sem fator de risco familiar, precisa começar a colher exame. Colesterol, triglicerídeos, essas coisas. Então, tá? eu faço isso todo ano. Só que assim, a gente pede exame abdômen total, mas não esquece do coração. Eu tô pensando aqui, falei, gente, será que o Pedro já fez algum exame de coração? Você vê, doutora, eu mesmo, como mãe, gente, nunca me atentei. Eu acho que é importante. Pede. Então, de novo, não existe nenhum documento oficial disso. A gente não esquece do coração e é o mais importante. Porque eu peço, doutora, falo, doutora, eu quero um abdômen total, mas eu tava... Não. A gente sempre precisa, Bru, assim, pensar. Preventivo. A gente tá pedindo pra quê? A gente sempre precisa pensar. A gente está pedindo exame com que objetivo? Prevenção? Né? O anual? A doutora acha bom todo anual a criança fazer um cardio? Por exemplo, não. Não. Anual não precisa. Mas por isso que eu digo, pelo menos no primeiro ano de vida, criança sem fator de risco, ela precisa passar com um cardiologista, justamente para a gente tentar fazer a detecção precoce de cardiopatia congênita, que às vezes a mãe perdeu o eco fetal, não fez o eco fetal, né? Então, às vezes, nesse primeiro ano, eu acho que é importante. Mas você tendo um ecocardiograma normal no primeiro ano de vida, um traçado de eletrocardiograma normal, acho que a gente já pode respirar tranquilo. E no nosso caso, da Ju, que nunca pediu? Um eletrocardiograma. Então, até vou compartilhar aqui. O Pedro, quando nasceu, ficou 15 dias internado. Ele nasceu prematuro, 34 semanas. E a saturação dele não normalizava, porque foi um parto... Assim, eu entrei em trabalho de parto, né? Então, eu não tinha tomado aquelas injeções para o pulmão. Ele simplesmente nasceu. E lá na UTI, eles fizeram alguns exames, assim, eu acho que era até ultrassom, que fizeram nada mais profundo. Porque eu tava tentando lembrar aqui, né? Será que eu já fiz algum exame? Sim. E eu lembrei que na UTI ele chegou a fazer e o médico me falou, a gente já investigou tudo, já olhou o coração, é mais um amadurecimento do pulmão que tá faltando. Aí eu falei, ok. Mas assim, só foi aquilo. Provavelmente, por ele ter nascido prematuro, ele deve ter feito algum ecocardiograma fetal. Com certeza. Lá no internado, fetal, né? desculpa, pós-natal. Um ecocardiograma depois que ele nasceu. Certamente ele deve ter feito. Até e porque é normal prematuro... isso, doutora, no hospital? Eles fazem esse exame?
acho que depende de cada caso. Depende de cada caso. Assim, você está falando para mim que seu filho nasceu prematuro, teve uma repercussão pulmonar, ficou mais insaturado, né? Então, às vezes eles fazem Sim. ultrassom para ver, desculpa, o ecocardiograma para ver se às vezes tem um canal arterial aberto, que não fechou, que é muito comum. Às vezes você tem a persistência do canal arterial. O canal arterial é uma estrutura necessária para o desenvolvimento do bebê na barriga da mãe, né? E depois que a criança nasce, ele tende a fechar. Mas às vezes em crianças prematuras ele demora para fechar. Por quê? Porque a criança tem a pressão pulmonar mais alta, né? Às vezes estimula esse canal a ficar mais aberto. Então Provavelmente fizeram. Eu lembro que deles me passarem isso. Isso, e daí, dali, a criança, depois que a criança nasce, dali alguns dias a pressão pulmonar começa a cair, né? E se você tem um canal arterial aberto, ele vai fazer um hiperfluxo para esse pulmão, ele pode fazer uma congestão pulmonar. Então, às vezes, você precisa fechar esse canal, né? Então, provavelmente, ele deve ter feito. Isso. Então aí depois normalizou e eu nunca mais passei e também nunca me indicaram. O que eu diria para você, assim, é talvez tentar resgatar esse eco e ver. O que ele tem? Ele tinha um PCA, uma persistência do canal arterial, e tinha uma comunicação interatrial, por exemplo, de tamanho, sei lá, 4,5 milímetros, não sei. Depois você nunca mais fez. Talvez seja interessante você refazer para ver se tudo está fechado. Agora, se não tinha nenhuma alteração, eu não vejo por que repetir. Entendi. Eu realmente não vejo por que repetir. Agora, claro, se é uma criança que está precisando fazer uso de alguma medicação contínua por algum motivo, que tenha potencial de interferir no sistema cardiovascular, aí você precisa fazer. Então, assim, eu não sei se vocês já viram aquelas crianças que nascem com hemangiomas, por exemplo, aquelas manchinhas vermelhas, às vezes grandes, precisam fazer uso de propranolol. Propranolol é uma medicação que a gente usa para controle de frequência cardíaca. Então, assim, a criança não tem um problema no coração para usar, porém, ela vai usar. Só que ela pode usar? Tem que fazer uma avaliação com um cardiologista pediátrico para ver se ela não tem nenhuma arritmia que contraindique o uso do propranolol, por exemplo. Né? É uma criança que pode utilizar. Então, assim, não é só o cardiologista pediátrico, ele não está aqui só para o paciente cardiopata. Ele está, sim, para o cardiopata. Fez diagnóstico, cardiologista pediátrico. Né? Primeiro ano de vida, sem fator de risco, uma vez, cardiologista pediátrico. Não necessariamente ele vai seguir. Tá tudo normal? Tudo normal? Beijo, tchau. Não precisa mais. Só que é isso que a gente não pode. É aquilo que eu costumo falar para as minhas famílias. Eu estou te dando alta. No entanto, lembre-se que essa criança vai crescer, essa criança terá hábitos, e essa criança pode virar um cardiopata adulto. Porque a gente tem a cardiopatia dos maus hábitos, a gente tem as cardiopatias do envelhecimento, né? Então, não significa que você foi no cardiologista com 9 anos e estava tudo bem, foi lá, fez uma avaliação para atividade física, vou fazer um esporte competitivo, pode, beleza, pode. Com 40 anos, ele pode ter as cardiopatias estruturais, né? Não as congênitas. Doutora, e você falou sobre os medicamentos, né, aí utilizados na UTI, você deu um exemplo. Quais são esses medicamentos para antirritmos? Antiarrítmicos. Isso. Temos vários. A gente tem as medicações que a gente costuma mais utilizar, assim, a meldarona, né? A gente gosta demais de usar a meldarona na UTI. Adenosina, a gente usa para taquicardia supraventricular, né? Medicação. Adenosina, a gente usa para taquicardia supraventricular, e essa é uma medicação que a gente usa exclusivamente dentro de ambiente hospitalar, né? Ela tem uma forma de administração bastante específica. A meldarona é uma medicação que a gente costuma fazer intra-hospitalar, e depois o paciente pode seguir, né? A gente tem os beta-bloqueadores, que é o propranolol, o atenolol. A gente tem a propafenona, né, que também é uma medicação antiarrítmica. De novo, cada uma tem, né, o seu mecanismo de ação, a sua forma de atuação e, né, para cada arritmia específica. E daí a gente tem as outras medicações que a gente costuma usar mais para insuficiência cardíaca, que é a digoxina e a ivabradina, que são medicações que têm potencial para reduzir a frequência cardíaca. Elas não são utilizadas especificamente para controle, no entanto, elas são usadas para insuficiência cardíaca também. Tá? E a digoxina, hoje em dia, a gente não usa muito pouco. Eu particularmente, já vim da escola de que a gente mal aprendeu a prescrever a digoxina, porque o nível terapêutico dela é muito próximo ao nível tóxico. Então,
E nem sempre a gente consegue, né, ter esse controle de nível sérico de uma forma tão dinâmica. E às vezes qualquer ajuste de dose pode prejudicar o paciente. Então a gente acaba não utilizando mais tanto, mas em casos bastante específicos, assim. E dá para ter esse acompanhamento de nível sérico? Dá para ter esse nível de acompanhamento de nível sérico, mas se a gente tiver as outras opções e o paciente estiver bem controlado, não tem porquê. Não precisa, né? Não tem porquê. O Otávio faz acompanhamento de nível sérico da medicação, Uhum. do carba dele. É. A doutora sempre pede. É. E sempre dá baixo. Cada medicação é uma, né? Cada medicação é uma. O tempo de ação é diferente, a posologia, né? O genérico, o não genérico, isso aí, eu achava que não interferia, mas interfere. Né? Porque quando vai no genérico, tá abaixo. Quando vai no do fabricante, vai lá em cima. Exato. Tem que contar a verdade, amiga. Infelizmente é a verdade. Meteu a boca no genérico. O laudo não mente, tá lá, tá abaixo. Aí a doutora, não, vamos mudar. Aí vai lá. Às vezes Ué, fazer ajuste de medicação Tá mesma. Agora apareceu o medicamento. E quando você dilui, às vezes, remédio, né? Às vezes tem família que não quer fazer o manipulado, né? Eu gosto muito de mandar manipular o remédio. Tem muita gente que gosta de pegar o remédio na farmácia popular, né? E daí, às vezes, não corta no meio direitinho, não dilui direitinho. É uma confusão. Nossa, porque por se tratar de criança, É né, uma doutora? confusão. Às vezes pode ter líquido e às vezes não, tem que ser comprimido. Aí É tem uma que confusão. cortar. Diluir. Às vezes, uma coisa que eu sempre oriento também, não bota remédio na mamadeira. Porque se você tem, sei lá, 150 ml de suco, a criança não vai tomar 150 ml. Se for para você colocar num suquinho, põe o suquinho numa colherinha e joga aqueles mlzinhos na colherinha e dá na boca, porque para você garantir que a criança está E tomando quando o aquela leite tá medicação. quente, que joga o comprimido. Não, aí lascou tudo. Aí você já não sabe se o princípio ativo está funcionando, se não está funcionando. Já queimou. Queimou lá no leite. Já queimou. Ai, doutora Fabíola, quero te agradecer mais uma vez pela sua participação. Gente, eu adorei. Eu adorei. Muita informação, já vou sair daqui procurar uma cardiologista. Procurar não, porque agora já tem a doutora Já Fabíola. tem, né? Vamos fazer um eco, já vou cobrar do médico. Doutor, 6 Bora anos? fazer, né? Nunca pediu? A doutora Fabíola falou que tem que pedir, viu? Não, a gente tem que ter Vamos uma avaliação. cobrar. A gente tem que ter uma avaliação. A gente, Tem que ter. a gente precisa cuidar da nossa saúde para a gente não cuidar da nossa doença. Tem. E se a gente tem a oportunidade de fazer diagnóstico precoce, a gente precisa fazer. É para isso que a gente vai no médico. A gente não tem que ir no médico para cuidar da nossa doença. A gente tem que ir no médico para cuidar da nossa saúde. E a saúde começa com prevenção. A saúde começa com mudança de hábito. Nossa, eu ia pedir pra doutora deixar um recadinho, mas ela já até deixou. Foi, né? Já deixou o recado já, porque a gente sempre mas pede Direto ainda. direto e reto. E é bom falar isso. A gente precisa cuidar da nossa saúde. A gente tem que ir no médico para cuidar da saúde. E do nosso coração. Porque tudo começa gente. aqui, né, doutora? De tudo. Se tá falhando aqui, começa a falhar tudo o Somos um resto. conjunto de tantas coisas. Nossa, Tantas coisas. Isso serve não só para as nossas crianças, serve para a gente também, né? também. Eu preciso cuidar do meu coração. Isso, preciso confessar. Isso serve pra gente também. Meu coração tá vagabundo. A gente serve pra gente. É isso, menina. Mas é isso. Obrigada, doutora, Obrigada pela pelo sua participação. convite. Tem algum recadinho, Ju? Não, só agradecer mesmo a doutora, dizer que a gente vai estar lá no evento, né, Bru? Ah, da Você vai ir? No, Eu não, no, você no vai. café com o Amar, hein? Aguardem, eu pude ir no café com vocês. Vai ser muito legal. A Ju vai furar, ela vai no casamento. Vai no casamento lá em Bauru. Faz parte. Mas, meninas, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz. Ai, eu também. Eu gosto demais de conversar com mãe, com família. Eu vibrei. Falei, a doutora aceitou. A agenda deu A certinho. gente pode fazer live também, né? Se o Pode, pessoal comentar aqui as dúvidas ou lá na pode, publicação no pode, Instagram, a gente vai juntando aí os Pode. temas. as E você, perguntas, mãe, vai aí que estava com a dúvida sobre o médico de especialidade, uma cardiologista pediátrica, temos a doutora Fabíola aqui, ó. Vou deixar as redes sociais, o contato da doutora, para você que se interessou. Vai ser um prazer. Né? Vai ser um prazer. Gente, ela atende no consultório, que é a coisa mais linda. Vocês não têm noção. Procura que vocês vão ver. São lindos. E o outro tá em reforma agora, graças a Deus. Logo, Tá. logo acho que vai ficar pronto. São quantos consultórios que a Eu doutora atendo em atende? 2 espaços. Dois Eu atendo em espaços? 2 espaços. Um ali na Bela Vista e outro no Campo Belo. Vamos deixar o endereço aqui para deixo vocês. dos dois, onde fica mais Viu? fácil. Onde fica mais fácil. É verdade, né, doutora? Por isso que é Só os importante, dois. às vezes, a gente ter 2 lugares. 2 né? espaços, né? Porque São Paulo é muito grande, né, gente? Muito grande mesmo. E é isso aí, pessoal.
não dá para finalizar esse episódio sem deixar de agradecer aos nossos apoiadores que fazem esse podcast incrível acontecer, que é a KVM Audiovisual, Barretos Distribuidora, Vitor Studio Barber, a doutora Bruna Ituaçu. Tem mais alguém aí, Ju? A Clínica Kuhn, a RUF Digital, Isso a mesmo. FlexCorp. Isso mesmo. Agradecer de coração e falar, continue apoiando o Pod, porque sem vocês o Pod não existe. É isso aí. Até o próximo episódio e tchau. Vamos dar um tchauzinho ali. ó. Tchau. Tchau.